Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de terceira série do terceiro bimestre. E essa é a nossa aula de número 3, tá? Vamos lembrar que essa semana eu disponibilizei para vocês a aula de número 2 e a aula de número 3, então é muito importante que você tenha assistido anteriormente aí a aula 2. Caso você não tenha feito isso, o link está na descrição do vídeo. A aula 2 falava sobre o que é química orgânica e sobre o carbono e a sua importância. Então, na aula de hoje, nós vamos começar agora a falar sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos e voltaremos para o caderno do aluno. Lembrando que o caderno do aluno não foi utilizado na aula passada, certo? Então, pessoal, abrindo o caderno do aluno aqui na página 37, nós vamos começar desenvolvendo a atividade 1i, que é a leitura de um texto que vai falar sobre nomenclatura. Então esse texto eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, mas basicamente na escola nós faríamos a leitura e entenderíamos como é feito para dar o nome de um composto orgânico e a partir disso, pessoal, a partir da análise desse texto aqui, nós faríamos o preenchimento dessa tabela, aonde essa tabela vai funcionar para nós como um material de consulta, tá? Então, o preenchimento dessa tabela, ele seria uma cartilha que você utilizaria ela até o final do bimestre, porque toda vez que você fosse dar nome para um composto, você voltaria nessa tabela da página 37 e consultaria, né, prefixo, infixo, sufixo e assim por diante. Só que como o nosso tempo é curto, o que eu vou propor para vocês nessa aula? Eu vou fazer o preenchimento dessa tabela, vou te ensinar como que se aplica a regrinha para se determinar um nome e a partir disso, cara, você só precisa colocar isso em prática, certo? Então, após ser feito o preenchimento dessa tabela, lembra, você iria fazer a leitura do texto, nós não vamos mais, tá? Eu já vou direto, eu vou preencher essa tabela aqui para você. Mas após o preenchimento dessa tabela, nós iríamos desenvolver a atividade 1J, onde nós iríamos construir algumas moléculas através de um simulador, fazer o preenchimento aqui, por exemplo, dessa tabelinha. Só que eu estou com um problema, pessoal, para fazer a abertura do simulador. Eu utilizo bastante simuladores nas minhas aulas, eu acho muito importante, mas eu não sei se é pela própria atualização do meu Windows que eu não estou conseguindo abrir isso aqui, tá? Eu já tentei abrir, procurei meios online de fazer a própria abertura do simulador, eu não consegui, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, para quem conseguir, você pode utilizar. Caso não consiga, a gente pode até pensar numa regravação depois de uma aula só trabalhando esse simulador, certo? Só que esse simulador nós iríamos construir essas moléculas que vai ser feito também na atividade 1K. Então, de qualquer forma, pessoal, a atividade 1J seria uma forma mais prática, digamos assim, né, mais dinâmica, mas nós vamos colocar em prática a nomenclatura através da construção de uma cadeia também na atividade 1K. E a atividade 1L é só uma sequência, tá? Onde nós vamos continuar fazendo a construção de algumas cadeias baseado, né, nos nomes que eu tenho também. Mas assim que a gente finalizar a atividade 1K, eu explico para você como seria feita a atividade 1L, beleza? Mas basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o que é a nomenclatura e a partir do nome eu construo uma cadeia ou vice-versa, tá? Ou através de uma cadeia eu dou o nome para ela. Então, pessoal, falando sobre nomenclatura de compostos orgânicos, né? A nomenclatura é o nome, ou seja, como que eu posso dar o nome para uma estrutura orgânica, né? Uma estrutura que é formada basicamente por átomos de carbono. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, pessoal, que há 3 fragmentos, tá? Se eu sei cada um desses fragmentos, quando eu somo eles, através da soma desses 3 fragmentos, surge o nome de um composto orgânico para mim. Então, eu preciso saber quem que é o prefixo, que vai ser o início do nome de uma substância, o infixo, que é o meio do nome, e sufixo aí é o final do nome. E através do momento que eu somo esses 3 fragmentos, surge para mim o nome de um composto, como por exemplo o etanol. Eu até vou mostrar para vocês, né, como que a gente faz para determinar por que será que o álcool é chamado de etanol, tá bom? Então, dando sequência aqui, pessoal, o prefixo é bem simples, tá? O prefixo vai ser sempre o começo do nosso nome e o prefixo ele é estabelecido de acordo com a quantidade de carbonos. Eu não sei se você recebeu o caderno do aluno, tá? Se você não recebeu, você pode fazer aquela tabelinha numa folha à parte, mas de qualquer forma, eu vou mostrar para você também
como seria feito o preenchimento do prefixo, e você pode até dar um print aí na tela do seu celular, tá? Mas basicamente o início do nome de um composto orgânico, ele sempre vai surgir de acordo com a quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura. Lembrando, pessoal, que no ensino médio nós estudamos até 10 átomos de carbono apenas, tá? A gente não vai dar nome com mais de 10 átomos, tá? A gente vai estudar com apenas 10 átomos de carbono. Então, por exemplo, se eu fosse dar o nome para uma estrutura que tem apenas um carbono, o nome seria MET, começaria com MET. Eu vou ter que somar depois o infixo e o sufixo, mas o começo do nome seria ET. Uma cadeia que apresenta 2 átomos de carbono, ela vai se chamar ET, vai começar com ET alguma coisa, tá? Por isso que no caso lá do álcool é chamado de etanol, porque ele tem apenas 2 átomos de carbono na estrutura, tá? O etanol. Se eu tiver 3 prop, 4 but, pent, 5 ec, 6 hept, 7 oct, 8, né? Non vai ser 9 átomos de carbono e 10 átomos de carbono vai ser dec. Então a primeira informação que você tem que saber é, toda vez que eu pegar uma estrutura orgânica, eu vou olhar quantos átomos de carbono eu tenho e a partir da quantidade eu dou o início do nome, certo? Então espero que vocês tenham entendido o prefixo. Analisando o meio do nome, pessoal, é o infixo. O infixo ele vai ser determinado de acordo com as ligações que os carbonos fazem, tá? De carbono para carbono. Então eu vou mostrar para vocês um esqueminha agora e peço até para que vocês dêem um print aí na tela do celular. Então, por exemplo, ó, o infixo, que é o meio do nome, ele vai basear se o carbono está fazendo somente ligações simples, se ele faz dupla ou tripla ligação. Só que essas ligações, pessoal, têm que ser comparadas de carbono para carbono. Eu posso ter um carbono fazendo uma dupla com oxigênio, posso ter um carbono fazendo uma tripla com nitrogênio, mas não vou levar isso em consideração, tá? Eu vou analisar as ligações feitas somente entre carbono e carbono. Por exemplo, uma estrutura que apresente somente ligações simples, o meio do nome vai ser AN. Se tiver apenas uma dupla ligação, vai ser EN. E se tiver uma tripla, vai ser IN. Aí sempre tem aquele aluno que fala assim, professor, mas e se tiver duas duplas? Se tiver duas triplas, a gente coloca DI. Duas duplas de EN, duas triplas de IN. Se tiver 3 duplas, isso não vai acontecer. Se tiver 3 duplas ou 3 triplas, a gente coloca TRIEN, TRIN. Mas geralmente eu não coloco isso em exercício, pessoal, para não confundir a sua cabeça, tá? Geralmente a gente vai trabalhar, principalmente agora, que é início do bimestre, nós vamos trabalhar com apenas uma dupla ou uma tripla só, tá? E quando não tiver dupla nem tripla, você coloca AN, porque só vai haver ligações simples. Quem é o prefixo, o início do nome, é quando eu me baseio na quantidade de carbonos que eu tenho. E quem é o meio do nome é quando eu me baseio nas ligações que os meus carbonos fazem carbono-carbono. Tá? De carbono para carbono, eu analiso essas ligações. E o sufixo, pessoal, ele vai ser determinado de acordo com as funções orgânicas que eu tenho. Só que nesse momento, tá, cara? São várias funções, eu peço até para você não se assustar com a próxima tela que eu vou passar para você. Geralmente eu faço a impressão desse material e já deixo no caderno dos meus alunos, só que a gente vai basear somente, por enquanto, em uma única função orgânica, que são os hidrocarbonetos, tá bom? Por exemplo, pessoal, o final do nome ele vai ser baseado nos grupos funcionais, certo? Só que isso aqui a gente não estuda agora. Nós vamos estudar apenas hidrocarbonetos, que são o quê? Cadeias que só têm átomos de carbono e hidrogênio. Então, toda cadeia que só tenha carbono e hidrogênio, o final do nome vai ser O, certo? As demais funções, pessoal, a gente vai aprofundando mais para frente. Então, nesse momento, a gente só vai trabalhar com hidrocarboneto, que são cadeias que só terão átomos de carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, vou dar o nome de um composto. Vejo quantos carbonos tem. Baseado na quantidade de carbonos, eu coloco lá MET, ET, PROP e assim por diante. Depois eu analiso entre os átomos de carbono se tem ligação simples, dupla ou tripla. Ah, só tem ligação simples, AN. Tem uma dupla, EN. Tem uma tripla, IN. E por último, eu analiso a função orgânica que, por enquanto, para nós, será somente hidrocarbonetos, que termina com O. Então eu vou colocar a letra O no final, beleza? Então, baseado nisso, nós vamos desenvolver agora a atividade 1K, que vai colocar o seguinte para mim. Com o auxílio da tabela, né, que nós fizemos o preenchimento aí, né, no seu caso, eu acho que você não precisa nem preencher a tabela, basta você dar um print na tabela aí dos prefixos, infixos e sufixos, e a partir disso nós vamos desenhar essas estruturas, e através do desenho dessas estruturas nós daremos o nome para essas cadeias orgânicas, tá? Começando aqui com o meu primeiro exemplo, eu vou até copiar
Isso aqui que é o exemplo A, que coloca para mim uma cadeia de 5 carbonos com ligações simples apenas. Então, pessoal, eu vou abrir um rascunho aqui para mim, onde nós vamos desenvolver o item aí da nossa atividade, que pede que seja formada uma cadeia com 5 carbonos com apenas ligações simples, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou representar esses 5 carbonos para mim. Então, vou colocar aqui, olha, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, certo? E eu observo que o exercício está pedindo para mim que seja feita somente ligações simples. Então, entre os átomos de carbono, eu só posso colocar uma ligação entre cada um, tá? Então, faço uma ligação simples, outra ligação simples e outra ligação simples. E a partir desse desenho que eu fiz, eu quero a nomenclatura da minha cadeia. Eu vou dar um nome para ela. Só que o que a gente tem que observar de acordo com a aula de número 2? Que o carbono sempre faz 4 ligações no total. Então, se eu observo que entre os carbonos só pode haver ligações simples, eu tenho que acrescentar agora mais ligações para que eles totalizem 4 ligações, só que lembra que a gente está trabalhando com apenas hidrocarbonetos, que são carbonos ligados a hidrogênios. Então, as demais ligações que eu vou acrescentar aqui será com átomos de hidrogênio. Então, por exemplo, esse primeiro carbono aqui da minha cadeia, ele só tem uma ligação, certo? Quantas faltam para 4? Falta uma, né? Ele está com 2, mais uma 3, mais uma 4. Então, agora ele tem 4 ligações. Só que lembra, com carbono só podia ser ligação simples. Então, eu acrescento a ele átomos de hidrogênio. Vou colocar o Hzinho aqui, ó. Nesse caso aqui do meu carbono, falta para ele, né, mais 2 ligações. Eu acrescento átomo de hidrogênio aqui. Esse carbono já faz 2 ligações, também está faltando átomo de hidrogênio aqui para ele. E o que você precisa observar que você está fazendo? Por exemplo, esse carbono só tinha 2 ligações, estava faltando mais 2. Então, acrescentei mais 2 hidrogênios para ele ficar com um total de 4. Esse outro carbono, faltam mais 2 ligações aqui com hidrogênio. E aqui eu faço, né, 3 ligações com átomo de hidrogênio. O que você precisa observar, cara, que você acabou de desenhar? Você desenhou uma cadeia de 5 átomos de carbono, fazendo apenas ligações simples entre eles e acrescentou os hidrogênios que faltavam, porque o carbono sempre vai ter que fazer 4 ligações no total. E baseado nisso, agora nós vamos dar um nome. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o print aí que você deu do prefixo, infixo e sufixo e vai determinar o nome dessa cadeia para mim. Então, por exemplo, lembra, prefixo é dado de acordo com a quantidade de carbonos. Eu observo aqui que eu tenho 5 átomos de carbono. Então, se eu tenho 5 átomos de carbono, eu começo lá. 1 carbono seria met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Então, eu entendo que essa estrutura que eu estou desenhando vai começar com pent alguma coisa, tá? Vai ser pen alguma coisa o nome dessa estrutura aqui, tá? Então, já comecei com pent. Depois, o meio do nome vai ser o infixo, e o infixo se baseia nas ligações feitas entre átomos de carbono. Se eu tivesse uma ligação tripla, seria in. Se eu tivesse uma ligação dupla, como vai acontecer no item B, você vai observar aí no seu caderno do aluno que o item B pede para que seja desenvolvida uma cadeia com uma dupla ligação, tá? Eu vou colocar o en. Mas no nosso caso, nós só temos ligações simples. Então, quando tem somente ligação simples, o meio do nome fica an, certo? Então, eu vou ter aqui um an. E por último, pessoal, nós vamos acrescentar o sufixo, que vai de acordo com a função orgânica, que nesse momento nós estamos trabalhando apenas com hidrocarbonetos, que são cadeias que só tem carbono e hidrogênio. E todo hidrocarboneto termina com a letra O. Então, vai ficar pentano. Certo? Então, dessa forma que a gente consegue determinar o nome de um composto orgânico, baseado na quantidade de carbonos que ele tem, nas ligações que os carbonos fazem e, por último, na função orgânica, que por enquanto nós estamos estudando apenas os hidrocarbonetos, beleza? Bom, pessoal, então dando sequência aqui, eu pulei o item B, porque o item B, a única alteração que faz é uma dupla ligação, beleza? Então, a única diferença lá do item A para o item B é que no infixo você vai alterar o an e o en, certo? Porque vai aparecer uma dupla ligação para você. Nesse caso, nós vamos agora para o item C e o item D e E eu vou deixar como exercício para você desenvolver lá no Google+, beleza? Então, o item C ele pede uma cadeia de 7 carbonos. Então, vamos colocar aqui os 7 carbonos. Vou acrescentar, olha,
um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ele pede uma ligação tripla no terceiro carbono. Então eu venho aqui, ó, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro. O terceiro carbono faz uma ligação tripla e depois ele pede uma ramificação metil no segundo carbono. Ramificação, pessoal, a gente vai lembrar de ramos, né? Igual árvore. Árvore tem ramos, tem galhos. Então significa, pessoal, que no caso, né, do segundo carbono, desse segundo carbono, eu vou acrescentar uma ramificação, um ramo, uma ponta para ele. Quem serão essas ramificações? Serão outros átomos de carbono. Então eu venho aqui no meu segundo carbono e acrescento uma ramificação a ele, acrescento mais um átomo de carbono a ele, beleza? Então esse seria o desenho da nossa estrutura, certo? Só que é muito importante que você entenda que quando a gente vai nomear uma cadeia, pessoal, as ramificações recebem nomes próprios, tá? A ramificação ela não vai fazer parte do nome, ela vai ser um nome a mais que a gente vai dar, beleza? Então, por exemplo, aqui eu coloquei meus 7 átomos de carbono, acrescentei uma tripla ligação no terceiro carbono e acrescentei uma ramificação metil no segundo carbono. É muito importante que você entenda, você fala assim, professor, mas como que você sabe que essa ramificação ela seria de um único átomo de carbono? Porque observa que o nome da minha ramificação é MET. Lembra, um carbono só MET. Se fosse uma ramificação com 2 átomos de carbono, seria etil. Se fosse 3 átomos de carbono, seria propil e assim por diante. Então, acrescentei aqui um MET e esse il do final do nome indica que é uma ramificação, certo? Então, agora eu vou acrescentar as demais ligações que estão faltando, acrescentar os átomos de hidrogênio e vou dar o nome para essa estrutura. Então, eu observo aqui, pessoal, que o resto das ligações serão todas ligações simples, tá? Se eu tivesse mais ligações além daquela minha tripla ligação, eu falaria no meu exercício. Então a gente observa que só tem uma ligação tripla mesmo, e agora está faltando acrescentar aqui a todos os meus átomos de carbono as demais ligações para completar 4 e sempre acrescentando a essas ligações hidrogênios. Então esse carbono aqui ele vai estar ligado a 3 átomos de hidrogênio, ele já tinha uma ligação ali com carbono, está faltando mais 3 para 4. O carbono 2 já tem 3 ligações, está faltando só uma. O carbono 3, pessoal, não tem mais ligações, tá vendo? Ele tem uma aqui com carbono, mais 3 já deu 4. Esse carbono é a mesma coisa, ele tem 3 aqui com mais uma, 4. Para esse carbono falta 2 ligações, então eu acrescento hidrogênios para ele. Para esse outro carbono também falta 2 ligações. Pessoal, eu vou simplificar o final dessa cadeia, é muito importante que você aprenda também a analisar uma cadeia simplificada. Para esse carbono da ponta, ele tem uma ligação com carbono. Quantas ligações faltam? Faltam 3. Então ele vai se ligar a 3 hidrogênios, né? Fazendo 3 ligações aqui com hidrogênio. Então eu vou colocar um CH3 direto. A gente entende, né? Significa o quê? Para esse carbono, ele tem uma ligação já com esse carbono à sua esquerda e as outras 3 ligações são feitas com 3 átomos de hidrogênio. Tá? A gente vai simplificar. E a mesma coisa essa ponta aqui, eu vou colocar um CH3 também para simplificar que está ligado a esse carbono, 3 átomos de hidrogênio. Então essa é a nossa estrutura, uma cadeia formada por 7 átomos de carbono, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 átomos de carbono, e esse carbono abaixo é uma ramificação. É como se esse desenho que eu fiz deitado fosse, por exemplo, o tronco de uma árvore, e essa pontinha de carbono aqui fosse um galho, tá? Ramificação, pessoal, são ramos, são pontas que saem para fora da minha estrutura orgânica, beleza? E a partir disso eu vou dar o nome da minha cadeia. Lembrando que esse nome ele vai se basear na quantidade de carbonos que eu tenho, nas ligações que são feitas entre os meus carbonos e também vai considerar, para mim, né, a função orgânica, que nesse caso nós estamos trabalhando apenas com hidrocarbonetos. Então essa cadeia, pessoal, embora ela tenha 8 átomos de carbono no total, vamos lembrar, eu vou até circular isso aqui ó, de amarelo, vamos lembrar, pessoal, que isso aqui é uma ramificação, certo? Isso aqui é uma ramificação chamada de metil. Eu já vou explicar para vocês como que a gente coloca o nome de uma ramificação, tá? Mas a cadeia mesmo, essa cadeia aqui é esse desenho que eu fiz aqui, ó, ele é formado por 7 átomos de carbono. Tá? Eu vou até circular de outra cor para não te confundir e vou até dar o nome da mesma cor para a gente entender melhor o que é nome de cadeia e o que é nome de ramificação.
Então observo que o nome desse meu composto ele vai partir de um carbono, então vai ser met, et, prop, but, pent, ex, et. Então o nome da minha cadeia vai ser ept alguma coisa, tá? Porque são 7 átomos de carbono. Lembra, pessoal, uma cadeia ela só apresenta 2 pontas, como se fosse, por exemplo, um tronco de árvore. Qualquer ponta a mais vai ser ramificação, que no caso aqui o exercício vai te falar, né, que ele apresenta ramificações. Então nós temos 7 átomos de carbono e a gente observa, pessoal, que há uma tripla ligação. Então eu vou colocar ept, vou fazer um tracinho indicando aonde essa tripla ligação está, que nesse caso ela está, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então é um ept, eu vou colocar o 3 aqui, indicando que no terceiro carbono eu tenho uma tripla ligação. E lembra, se só houvesse ligação simples, am. Quando há uma dupla, em. Como é uma tripla, vai ser in. Então é um eptin, tá? Você não precisa ler o 3 junto, tá bom? O 3 eu só coloquei ele aqui para indicar onde a tripla ligação está, mas eu não preciso fazer a leitura do 3. E por último, nós sabemos que essa cadeia é formada só por carbonos e hidrogênios, então vai terminar com a letra O. Fica um eptino. Então o nome dessa cadeia é eptino. Só que a gente sabe que essa cadeia não é só eptino. Temos uma ramificação. E geralmente, pessoal, as ramificações a gente coloca inicialmente antes do nome, tá? Eu vou fazer ela de preto, embora eu tenha circulado de amarelo, vou até circular por cima aqui de preto, ó, porque o amarelo não vai aparecer no nome. E nós sabemos que essa ramificação se chama metil. Ramificação é simples de dar nome, lembra? A gente começa a ramificação pela quantidade de carbonos, que nesse caso era um carbono só, então vai ser metil. Se fosse 2 carbonos seria etil, se fosse 3 carbonos seria propil e assim por diante. E o ilzinho do final indica justamente, né, que é uma ramificação. Esse il vai indicar que é uma ramificação. Então nós sabemos, pessoal, que essa ramificação está onde? Está no segundo carbono. Então eu tenho 2 metil. Lembra, met, um carbono só. Il é uma ramificação. Então é 2 metil eptino. Esse é o nome da minha cadeia, beleza? Pessoal, eu vou deixar o item B e E para que você faça sozinhos, tudo bem? Vocês vão desenvolver os itens B, D e E sozinhos e peço até para que vocês façam novamente o item A e o item C e depois comparem com a aula para ver se vocês estão entendendo. E dando sequência no nosso caderno do aluno, só para finalizar, pessoal, a atividade L vai falar sobre os ciclanos. Ciclanos a gente entende que são ciclos, ou seja, são cadeias de carbonos que vão se fechar. Eu vou pegar, por exemplo, uma cadeia de carbono igual aqui, ó, ciclohexano. A gente entende que o X são 6 carbonos, o AN só tem ligação simples e o O indica que só vai ter carbono e hidrogênio. O que eu vou fazer? Como que será que eu vou desenhar esse ciclohexano? Eu vou pegar esses 6 átomos de carbono, nos exemplos que eu fiz anteriormente, eu coloquei os carbonos tudo em linha, não é? Um seguido pelo outro, fazendo uma linha. Se há um ciclo, você vai fazer uma linha de 6 carbonos fechando, né? Por exemplo, vai fazer assim, ó. Vai fazer um carbono aqui, ligando a outro carbono aqui, ou seja, eles vão ter que fechar um ciclo entre eles. E aí as ligações que faltarem, vocês vão acrescentando hidrogênios. Lembrando que se é um ciclo hexan, se é um ciclo propan, só vai haver ligações simples, tá? Não vai nem haver dupla nem tripla ligação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, lembrando que a nossa aula é baseada na sequência do caderno do aluno. Essa aula ela não aconteceu de uma forma que eu dei a preferência por se trabalhar nessa sequência, né? Não, estou utilizando justamente a sequência que foi colocada para nós de acordo com o caderno do aluno e provavelmente é a sequência que o seu professor está aplicando para você em sala de aula. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é nomenclatura, prefixo, infixo e sufixo, e lembra que ramificação, né, a gente acrescenta sempre a quantidade de carbonos, por exemplo, met, et, prop, e acrescenta ao finalzinho do nome o il. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.